Boa tarde, obrigada por participarem nesta 12ª Conferência de Valor APA com o tema Capital Humano na Saúde, que decorre hoje em modelo virtual e nos próximos 2 dias em Guimarães, já em modelo presencial e onde vos esperamos encontrar. Esta sessão é dedicada ao papel que a educação e a formação têm para aumentar a satisfação dos colaboradores. A Comissão Europeia assume a educação como elemento fundamental para aumentar a equidade e promover a inclusão. Sabemos que pessoas felizes são mais produtivas e mais saudáveis. De acordo com a Harvard Business Review, colaboradores felizes são 31% mais produtivos, 85% mais eficientes e 300% mais inovadores. Consideramos que a formação e educação, relativamente ao estudo do bem-estar e felicidade organizacional, são elementos de grande importância para melhorar contextos de trabalho e práticas de relação entre os profissionais. Importa, desta forma, conhecer como se pode trabalhar a educação para criar uma cultura centrada no bem-estar e na felicidade organizacional, tendo para o efeito um painel constituído por 4 mulheres que têm dedicado a sua vida profissional e focado a sua investigação, desde sempre ou mais recentemente, a esta temática e que passo a apresentar. Madalena Carey, fundadora da Happiness Business School, uma academia com clientes em mais de 20 países. É especialista em felicidade corporativa, com formação em ciência da felicidade e do bem-estar, psiquiatria positiva e saúde mental. E coordena o MBA Felicidade Organizacional do Instituto Superior de Educação e Ciências de Lisboa. Isabel Paiva de Sousa, investigadora na área da felicidade e da performance, doutoranda na Faculdade de Economia do Porto, mestre em Engenharia na Universidade do Minho e licenciada em Psicologia. É oradora, docente e diretora de programas executivos da Porto Business School e da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Tem mais de 25 anos de experiência corporativa em negociação e liderança de equipas. É facilitadora de processos de reflexão estratégica e especialista na implementação de programas de treino de competências e maximização da performance. Isabel Moço, licenciada em Sociologia pelo ISCTE, pós-graduada em Recursos Humanos pela Universidade Católica e pelo ISLA e pós-graduada em Comunicação pelo ISCTE. É docente da Universidade Europeia de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional e coordenadora de programas de pós-graduação em Recursos Humanos e Gestão da Formação. É coautora de diversos manuais de gestão de recursos humanos e oradora em conferências, seminários e simpósios. Por fim, é Ausenda Oliveira, licenciada pela Universidade Nova de Lisboa, mestre pelo Instituto Superior Técnico, pós-graduada em Gestão de Pessoas e Felicidade Organizacional pela Universidade Atlântica e pós-graduada em Coaching Executivo pela Nova SBE. Fundou a PairUp, uma empresa de coaching, consultoria e formação em felicidade organizacional. Integrou o grupo dos primeiros Bucket List Coaches certificados em Portugal para treinar as pessoas a fazerem um plano para a vida pessoal. É presidente da Comissão Técnica 219, Bem-Estar e Felicidade Organizacional, coordena a pós-graduação em Gestão do Bem-Estar e da Felicidade Organizacional na Egas Muniz Cooperativa de Ensino Superior e obteve na Henley Business School o seu Professional Executive Coaching Certificate. Obrigado desde já às 4 por participarem nesta sessão, que sei que vai ser muito, muito interessante. Tenho só que deixar aqui uma nota, porque a Isabel Paiva de Sousa, por compromissos profissionais já anteriormente assumidos, terá que sair às 15h25. Passo desde já a palavra à Madalena Carey para iniciar a sua apresentação. Muito obrigada, Joana, e antes de mais, um agradecimento especial pelo convite para estar aqui ao Sr. Presidente da APA, o Dr. Xavier Barreto. É um gosto estar aqui com as minhas colegas que têm feito um percurso brilhante na área e não só, a Isabel Moça, Isabel Paiva de Sousa e a Ausenda. Como a Joana disse, o meu nome é Madalena Carey, sou fundadora da Happiness Business School, que, como a Joana já explicou, é uma academia para a felicidade corporativa que tem como maior missão alavancar culturas de trabalho positivas. É com orgulho que dizemos que sim, que temos um portfólio de clientes em mais de 20 países, mas não dizemos isto para nos gabar, é simplesmente para comprovar aquilo que é não apenas a importância da temática, mas a real necessidade. Sou também coordenadora do MBA
a felicidade organizacional no Instituto Superior de Educação e Ciências, que vai arrancar já com a 6ª edição também, sempre com lotação máxima e as vagas esgotadas, o que também comprova aquilo que é a procura dos profissionais por querer fazer mais e melhor. E, embora licenciada em Direito, cedo percebi que esse não era o meu caminho para a felicidade e então, anos mais tarde, mergulhei pelos estudos da ciência da felicidade, bem-estar, psiquiatria positiva e saúde mental pela Universidade de Sydney, sendo que tenho vivido nos últimos 10 anos entre Portugal e Austrália. Como sou a primeira a intervir neste painel e porque não nos queremos repetir umas às outras, o meu papel aqui, a minha primeira intervenção, vai ser o de consciencialização da importância da temática e também contextualizar um bocadinho aquilo que é o panorama atual, para percebermos realmente a real necessidade de falarmos destas temáticas. Vou-me focar um bocadinho naquilo, primeiramente, que são as causas modernas de infelicidade a nível geral, e depois então vamos olhar um bocadinho para aquilo que são os sintomas da área da saúde e dos profissionais de saúde. E a primeira pergunta que eu pergunto sempre aos nossos clientes e às pessoas com quem nós trabalhamos é: será ou acham que o ser humano foi programado para a felicidade, agora que se fala tanto em satisfação, em bem-estar e em felicidade? E é importante nós partirmos da premissa que esta é uma das causas. O ser humano não foi programado para ser feliz, nós fomos programados essencialmente para duas coisas: para reproduzir e para sobreviver. Ok? Eu gosto sempre de andar atrás no tempo para percebermos as coisas, é importante diagnosticar para conseguirmos refletir e depois então acionar mudança. Então, se nós olharmos para aquilo que foi, andarmos para trás no tempo, para o tempo da pré-história, não é? Onde vivemos na savana com a máxima liberdade e somos assim a refeição mais apetecível a um tigre ou um leão esfomeado, o nosso cérebro está constantemente, é suposto estar em constante estado de alerta para aquilo que são os fatores ameaçadores e é por isso é que o cérebro humano presta muito mais atenção àquilo que é negativo do que àquilo que é positivo. Na realidade, a natureza desencoraja um estado de contentamento exatamente porque faria com que nós baixássemos as guardas e não prestássemos tanta atenção a essas ameaças. Mas a verdade é que anos passaram-se, não é? Nós já temos uma civilização montada à nossa volta, nós já temos acesso a muito mais informação que nos permite tomar decisões mais informadas, então nós já podemos ir desse estado mais primal, mais primário do cérebro de sobrevivência e passar para um estado de florescimento. E é aí que a psicologia positiva entra. Eu não vou falar sobre isso, mas as minhas colegas irão falar sobre isso. Outra das causas modernas de infelicidade e de insatisfação e de mal-estar, não vos vou dizer já qual é, vou-vos mostrar um vídeo apenas de 50 segundos que nos exemplifica bem uma situação que nos acontece a todos nós, ou que pelo menos já aconteceu. Isto é uma experiência conduzida entre dois macacos. Os dois macacos têm que fazer uma tarefa e irão ser recompensados por essa tarefa. O primeiro macaco tem que dar uma pedra à pessoa que está. E estou-te a explicar porque o vídeo está em inglês e é mais fácil. O primeiro macaco tem que dar uma pedra à pessoa que está a conduzir essa experiência e tem de volta, como prémio ou recompensação, um pepino. E ele fica muito contente com o seu pepino. O segundo macaco tem que repetir exatamente a mesma tarefa. Ele dá a pedra e recebe, como fez muito bem a sua tarefa, recebe uma uva e ele fica muito contente com a sua uva. O primeiro macaco tem que repetir todo o processo, fala muito bem e volta a receber o pepino, mas o primeiro macaco viu que o segundo macaco recebeu uma uva. Então vamos ver a reação. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. E persiste mais um bocadinho, mas como não temos tempo,
Então, esta é também uma das grandes causas de insatisfação da sociedade em que vivemos, é a constante comparação social. E isto acontece também nas nossas organizações, não é? Olharmos para aquilo que é o pacote de benefícios que os outros têm, para os títulos que os outros têm, não é? Para os salários que os outros têm, para os turnos que os outros usufruem, e estamos em constante comparação. E a nível mais geral, o acharmos sempre, não é? Que a relva do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Então, muitas vezes somos uma sociedade que se voltou para fora quando a felicidade vive cá dentro, não é? De repente achamos que o nosso valor interno tem a ver com o carro que guiamos, a casa que compramos e tudo mais. Então, muitas vezes começamos a perseguir vidas que achamos que é a vida expectável, mas que muitas vezes não é a vida para nós, não é? E assim seguimos de maneira não autêntica a corresponder às expectativas dos outros enquanto defraudamos as nossas, a corresponder aos valores dos outros enquanto desrespeitamos os nossos. E isto não é sustentável. Outra das causas também que não nos ajuda e que nos impactam negativamente é o fenómeno da adaptação hedónica. Eu não consigo ver a audiência, mas se eu pedisse para colocarem a mão no ar quem já teve uma nova oportunidade de trabalho ou uma nova oferta de trabalho e ficou tão feliz e daí a uns meses já não lhe apetecia trabalhar, todos poríamos a mão no ar, não é? Acredito que sim. Ou então, todos, outra situação que acontece bastante, não é? Começamos uma nova relação amorosa, estamos assim bêbados de amor e de repente isso vira a nossa rotina normal. Este fenómeno é explicado pela adaptação hedónica, Isabel Risse. Este fenómeno é explicado pela adaptação hedónica. E o que é que isto quer dizer? É o fenómeno experienciado e observado no ser humano de que não interessa aquilo que nos acontece na vida, seja positivo ou negativo, nós vamos sempre voltar àquilo que é a nossa linha base de felicidade, que difere de pessoa para pessoa, mas isto já é um construto de outros vários fatores. Então, nós dizemos, quando eu tiver aquela promoção é que eu vou ficar feliz para sempre. Apenas para depois percebermos que vamos voltar cá para baixo, não é? Então andamos pela vida à procura do pico e do pico e do pico apenas para voltarmos para baixo e percebemos que esse pico de felicidade afinal não é assim tão prolongado e apenas causa mais frustração. Então uma das perguntas que eu costumo fazer é: será que vamos continuar sempre à procura do pote dourado no fim do arco-íris, que não existe? Não é? Então, uma das grandes propostas da psicologia positiva é parar de procurar e começar a encontrar naquilo que nós temos, naquilo que nós somos agora. E, por fim, esta é também a causa considerada número 1 da infelicidade moderna. Eu acredito que nas organizações é sempre muito importante nós compreendermos aquilo que é a motivação intrínseca de cada um, não é? E aqui existe realmente uma mudança geracional, os tempos mudaram, as vontades mudaram e é sempre também muito importante nós compreendermos o que é que se passa, não é? Se nós voltarmos atrás no tempo, nós percebemos que os nossos avós e bisavós trabalhavam horas sem fim e passaram por aquilo que foi a Revolução Industrial e trabalhavam horas sem fim para garantir a sobrevivência. Os nossos pais passaram por aquilo que foi a revolução tecnológica e trabalhavam horas sem fim para garantir duas coisas, que era padrões de vida e status. As novas gerações, as gerações correntes que estão agora no mercado de trabalho, com a globalização, com os novos modelos de trabalho, com as maiores oportunidades, mais oportunidades que existem, nós agora estamos a passar por aquilo que é uma revolução social e aquilo que nós queremos agora é qualidade de vida e propósito. Especialmente naquilo que é o panorama da saúde, não é? Que normalmente a maior parte dos profissionais escolhe esta profissão e esta área por vocação. O que nós vemos é que a maneira como nós temos estado a trabalhar está a desgastar as pessoas e a fazer com que a paixão delas morra e o sentido de missão também. Então, olhando aqui um bocadinho para aquilo que é os sintomas e o que é que se passa no Sistema Nacional de Saúde e na área da saúde, trazer-vos aqui um estudo que foi feito com enfermeiros e médicos na Europa sobre o impacto do trabalho na saúde mental, e à pergunta, nos últimos 12 meses o seu trabalho afetou a sua saúde mental, 50% respondeu que sim, que afetou negativamente.
Outros dados que temos, que foram os últimos dados emitidos pelo SNS, aqui conseguimos ver que cada médico trabalhou uma média de 314 horas extra no último ano. 73% dos médicos diz que têm dificuldade em conciliar o trabalho com a família. 40% admitiram trabalhar habitualmente 50 ou mais horas por semana e depois temos 20% que trabalha 6 dias por semana. Então, tudo o que eu acabei de falar representa o cocktail perfeito para aquilo que é a sociedade de hoje em dia, não é? Fazendo aqui um check-in do que se passa, em que a ansiedade e a depressão e o stress são os nossos melhores amigos ou inimigos, que a depressão é a doença mais incapacitante do presente, já nos veio a Organização Mundial de Saúde dizer, que começa já a afetar crianças desde os 10 anos de idade e que resulta em mais ou menos 800 mil casos de suicídio por ano, e depois temos o burnout, que é a exaustão associada ao trabalho, que atingiu taxas nunca antes vistas. Há um estudo da Gallup Workplace, que é uma das entidades mais credíveis, que nos vem dizer que 76% da população ativa experiencia ou já experienciou burnout. Então acho que isto são, já temos aqui dados bem relevantes para aquilo que é o diagnóstico da importância de falarmos sobre bem-estar, felicidade, saúde mental e satisfação no trabalho. Há claramente um stress interconectado entre o eu, que somos todos nós, entre os sistemas que construímos e o planeta. O eu está doente, está estressado, está ansioso, está deprimido, está exausto, está muitas vezes excessivamente medicado, e depois o eu constrói sistemas à sua medida, sistemas doentes. E depois estes sistemas impactam o planeta e daí o planeta também estar doente, não é? Falando outra vez da Revolução Industrial, a Revolução Industrial trouxe-nos uma maneira de trabalhar que é compartimentalizar, automatizar, sistematizar, fazer mais e mais e mais, com cada vez menos e menos e menos. Então andamos a esgotar aquilo que são os nossos recursos, não é? E muitas vezes nós gerimos as empresas e as pessoas como máquinas, não é? A cultura do overwork, trabalhar demais é um ato heroico. O que é a primeira coisa que nós dizemos quando uma pessoa está em constante alta performance? Grande máquina, não é? Mas as pessoas não são máquinas, as pessoas são pessoas. E há uma característica que está na base de toda... de todas as pessoas, porque nós não somos máquinas, nós somos pessoas. As pessoas são seres vivos. E há a integridade é a característica principal que tem que ser preservada e mantida em todos os seres vivos, as nossas pessoas. Trazer aqui a título de provocação, não é? Quando nós cortamos uma vaca ao meio, nós não ficamos com duas vacas. Na realidade, nós ficamos com duas metades mortas de uma vaca. Então, é nossa responsabilidade como líderes preservarmos a integridade de quem trabalha connosco, olharmos para as pessoas como seres vivos, e essa integridade vive na preservação daquilo que é a saúde mental, saúde física, saúde emocional e também espiritual, para quem fizer sentido. Então, para mim, a grande sustentabilidade deste trabalho passa por passarmos de um pensamento mecânico para um pensamento sistémico. O que é que eu vejo hoje em dia? O ser humano é capaz de coisas brilhantes com uma visão túnel. O que é que eu quero dizer com isto? Nós conseguimos ir à Lua enquanto, ao mesmo tempo, que estamos a promover o aquecimento global. Nós conseguimos produzir em massa ao mesmo tempo que aumentamos a pobreza. Então nós conseguimos coisas brilhantes com uma visão túnel. Não é com um pensamento mecânico. Então precisamos de adotar um pensamento sistémico. Parar de apenas nos focarmos com as partes e percebemos que o todo é o conjunto das partes interligadas entre si. Todas as decisões que nós tomamos nas nossas organizações, nas nossas vidas, têm uma repercussão em cadeia, seja naquela pessoa, seja na equipa, seja na família daquela equipa, que a família daquela equipa vai impactar depois a comunidade numa escala mais global. Respeitarmos as hierarquias, mas focar-nos ainda mais naquilo que são as redes de apoio, as nossas redes e relações.
não adotarmos uma perspectiva tão linear, no sentido em que, e adotarmos uma perspectiva mais circular, no sentido em pararmos de esgotar os recursos apenas porque sim, e adotarmos aquilo que é uma cultura de regeneração. Em vez de esgotarmos os recursos, nós regeneramos os recursos, sejam eles produtos ou pessoas. Não é? Respeitar os processos cíclicos também, não apenas de produtos, mas de serviços e pessoas. Já falei dos sistemas vivos, não é? Focar-nos naquilo que é a qualidade das coisas ao invés da quantidade, não é? Porque a quantidade está a fazer com que a nossa pegada, não apenas ambiental, mas de sustentabilidade a nível social, longevidade e tudo mais, está negativa, estamos com uma pegada negativa. Focarmos naquilo que é o conhecimento contextual e não apenas no objetivo, não é? Darmos sempre um passo atrás e percebermos que todas as nossas decisões têm realmente uma repercussão em cadeia e depois percebermos que nas organizações não tem a ver com aquilo, não tem a ver com o poder e com a hierarquia, mas sim com as redes de cooperação, ou seja, partirmos sempre do princípio que todos têm uma missão numa organização, que todos têm que manter a sua alta performance, que temos que tratar das pessoas e que no fim do dia nós estamos aqui realmente é para resolver os problemas do mundo e os problemas das organizações juntos, senão não éramos tantas pessoas. Por fim, deixar-vos aquilo que é uma framework e um modelo que me tem acompanhado bastante no meu trabalho e no trabalho dos meus clientes, que é o modelo híbrido de Kahneman. Não sei se conhecem, mas Daniel Kahneman é um psicólogo israelense-americano, teve um trabalho notório naquilo que foi a economia comportamental, o poder de decisão, de julgamento, e recebeu um prémio Nobel também das Ciências Económicas em 2002, exatamente pelo trabalho que fez. Ele vem pela primeira vez fazer uma distinção que eu considero muito importante, ele vem distinguir satisfação no trabalho de felicidade no trabalho. Ele diz que satisfação no trabalho é uma avaliação racional daquilo que nós pensamos que o nosso trabalho é. Muitas vezes acontece em retrospectiva, ou seja, nós darmos um passo atrás e percebermos isto é a vida que eu admirava, é o salário que eu admirava, é o título que eu sempre quis ter e tudo mais. Felicidade no trabalho, ao invés, é uma avaliação emocional da experiência, ou seja, satisfação no trabalho é o que nós pensamos do trabalho, felicidade no trabalho é como nós nos sentimos enquanto fazemos esse trabalho. E ultimamente a felicidade no trabalho tem sido fator de atração ou retenção, também às vezes esta coisa da retenção também tem que se lhe diga, mas é isto que tem atraído as pessoas a ficar nos seus trabalhos. Ele diz que coisas como a compensação, os benefícios, os títulos, o ambiente físico contribuem para a satisfação, não contribuem para a felicidade, mas na ausência deles cria um sentimento de infelicidade. Porquê? O tal sentimento do macaco do vídeo e da injustiça que eu vos mostrei logo no princípio. Ele diz também que a felicidade no trabalho se assenta em 2 pilares, que eu também acredito e estou muito alinhada com esta visão, que é resultados individuais, portanto não é resultados de métricas de empresa, e relações, ou seja, um colaborador sentir que tem os resultados da vida que quer ter, seja autonomia, seja poder para exercer a sua criatividade, seja flexibilidade, seja bom ambiente de trabalho, seja progressão de carreira, isto depois vai dividir, vai ser diferente de pessoa para pessoa. Portanto, fazermos um ótimo trabalho com pessoas que nós gostamos e alinhados com aquilo que é o estilo de vida que queremos ter. E vem dizer também que felicidade no trabalho é realmente o fator que alavanca a produtividade, a performance, a criatividade, o engagement, o espírito de equipa e por aí além. Porque não tenho muito mais tempo, deixar-vos só com este pensamento. Um dos segredos mais profundos da vida é que tudo o que realmente vale a pena fazer é o que fazemos uns pelos outros. Acho que já esgotei o meu tempo e, portanto, agradecer-vos estes 15 minutos e espero ter adicionado algum valor. Obrigada. Eu passava desde já à Isabel Paiva de Sousa. Obrigada, Madalena, um enquadramento fantástico que ajuda aqui, super facilitador do trabalho que vamos fazer a seguir. Agradeço também o convite por parte da direção, é um prazer enorme estar aqui neste painel e estar aqui com mais de 3 colegas
que ambas, todas em conjunto temos o mesmo desafio, que é claramente trazer este melhor bem-estar e esta melhor performance e pensar nisto através do training. Como é que, de facto, a formação pode ser um fator facilitador. Partilhar aqui também um pouco convosco o que tem sido a minha experiência, constantemente a aprender, tenho passado por algumas escolas e algumas escolas internacionais de formação, tenho também trabalhado em várias empresas, onde, paralelamente à investigação que faço, acima de tudo, estou no contexto corporativo, para tornar e ser facilitadora de climas organizacionais emocionalmente também mais positivos e que ao mesmo tempo entreguem resultados, entreguem performance, sempre centrado naquilo que é a questão das equipas que trabalham nestes contextos. Por isso é um prazer imenso estar aqui também convosco nesta conferência. Partilhar também este enquadramento da Gartner, é uma consultora que fala muito sobre esta questão da liderança e desta human leadership. A palavra liderança é milenar, não é? Desde que há a humanidade que se fala sobre este tema. Somos todos líderes da nossa própria vida, independentemente do lugar que ocupamos na organização, de ter lá na nossa estrutura, eu sou líder da área A, ou do departamento B, ou da especialidade C, mas acima de tudo o drive do que é esta questão do bem-estar é muito centrada nesta capacidade que eu tenho de ser líder também daquilo que é um recurso mais importante da minha vida, que é claramente aquilo que eu faço com a energia que eu tenho e com aquilo que é o meu ser. E, portanto, ele fala muito, esta consultora fala muito deste lado mais humano em 3 componentes que estão ultraconectadas com aquilo que a Madalena acabou de partilhar também connosco, que é, por um lado, esta autenticidade, que está muito centrada neste propósito, que é a razão pela qual nós vamos desenvolvendo algo que é acima de nós e que vai entregando este valor, não é? E que acredito que na saúde é muito que pauta, pelo menos tudo que é a minha rede de contactos e a minha experiência neste setor, é no final do dia, Isabel, a gente se sente potencia melhores níveis de bem-estar aos outros, tira a dor, ou claramente cria aqui uma plenitude maior, seja a saúde física, seja a saúde mental, isso é brutal, é um processo transformador que todos nós vivemos, e a beleza de trabalharmos na saúde é tão belo quanto desgastante. Depois também este texto muito da empatia, desta conectividade que também já aqui ouvimos falar, desta preocupação com toda a rede com quem nós lidamos, e a flexibilidade e a adaptabilidade, o que é verdade hoje, amanhã já não é, a transformação digital, a indústria 4.0, Internet of Things, enfim, tudo aquilo que nós vivemos, claramente esta tecnologia a entrar pelo que é a nossa relação profissional e pessoal, e portanto esta liderança cada vez tem que ser mais humana, assente nestes 3 pilares, que estão todos eles muito conectados com o bem-estar que estamos aqui a conversar. E depois também esta capacidade que nós temos de organizar os nossos contextos profissionais, naturalmente com os níveis de autonomia que nos são permitidos, pelas estruturas organizacionais, pelo reporte que temos que dar, mas que experiências laborais mais flexíveis, também quando há este traço de colaboração muito forte, uma vez que somos um animal de bando, não é? Vivemos com os da nossa tribo, digamos assim, aqueles com os quais nós nos identificamos, este ponto de apoio é fundamental que são as equipas. E há pouco me falávamos esta questão da empatia. E aquilo que nós sabemos do que é esta consultora é que tudo isto nos traz baixos níveis de fadiga, também uma maior capacidade de retenção e um melhor nível de performance. E é isto que eu também vinha aqui partilhar convosco, do que é esta minha experiência. Nós sabemos que há constrangimentos legais, estruturais, do que é as estruturas hospitalares em que nós vivemos, mas também há aqui um tema que tem muito a ver com a nossa autonomia, a capacidade que nós temos de fazer, que depende de nós. Portanto, o treino e a formação, que é um dos eixos que nos une aqui neste painel, é claramente algo que traz este drive e esta energia que todos nós temos, não é? A vontade que nós temos em nos levantar, a vontade que nós temos em perguntar ao doente mais uma questão ou telefonar à família, a vontade que nós temos em disponibilizar o nosso tempo para treinar e para ajudar alguém que está a começar na minha área, que não conhece muito a área de controle de gestão, ou que não está muito a par do que é esta área de apoio técnico, ou que não conhece tão bem esta especialidade que está a fazer um estágio connosco. E, portanto, este meu drive, esta minha energia interior, que me permite conectar, e isto não depende de uma estrutura, digamos, legal, mas sim de eu sentir que de facto tenho aqui esta missão. E por outro lado, o training também numa lógica de criarmos esta agilidade, não é? Todos nós vivemos com imensa pressão, a pressão dos objetivos, as pressões dos mídia, então a área da saúde constantemente, a saúde e a educação, como sabemos, estão constantemente, enfim, a ser os pontos de leitura da nossa sociedade. E, portanto, tudo isto nos cria, muitas vezes, algum desânimo, não é? Não vale a pena, esquece. Não vamos conseguir, já tentamos e não vai ser possível, não vamos alterar as carreiras, não vamos conseguir ter os prémios que queríamos, ou então continuamos a lutar ali quase com uma força que parece teimosia,
e não tanto esta resiliência. E esta agilidade vem neste sentido, desta adaptabilidade constante, deste movimento que nos leva a algo que é comum. Nós sabemos também, e a Madalena falou aqui muito bem desta questão da satisfação e do que são as condições mais base da nossa vida, não é? Empregados satisfeitos têm que ter climas de trabalho com maior segurança, ferramentas, mais uma vez a formação, estes recursos que nos permitem ter os meios, sejam os meios humanos, sejam os meios técnicos, os meios financeiros, para nós levarmos mais alto e mais longe aquilo que queremos, a eficiência, por isso os modelos muito os modelos da Agile, os modelos muito ligados aos processos, aos modelos Kaizen, todos eles que permitem criar esta eficiência, evitar o retrabalho, permitir que a informação circule de uma forma mais fluida e naturalmente as recompensas. Portanto, nada do que eu venho estar aqui a partilhar com vocês nega uma realidade incontornável, que é nós precisamos de sentir uma recompensa pelo trabalho que fazemos, seja ela material. Mas como já vimos também há pouco, há algo que depende também de nós, que está mais ao nosso alcance. E era isto que eu gostava de centrar aqui esta conversa convosco, que é a questão, por exemplo, de colaboradores mais envolvidos, que é o que nós queremos estar, todos nós como líderes queremos ter as nossas equipas mais engaged, e isto depende de nós sentirmos parte de uma equipa. Isto depende muito de cada um de nós. Ou seja, como é que eu organizo o trabalho, como é que eu partilho o conhecimento, como é que eu faço com que cada um tenha este sentido de pertença. Autonomia, que é uma dimensão muito clara e uma realidade no que é o contexto da saúde, se de outra maneira não poderíamos sobreviver. E mais uma vez está aqui esta questão da aprendizagem e do crescer todo o dia, não é? E a questão do training tem a ver com isso. E o training pode ser numa business school como a Porto Business School, que tem programas disponibilizados, na Happiness School, como tem o projeto da Madalena, os outros que as minhas colegas irão partilhar, mas o training tem muito a ver também com a capacidade que eu tenho de disponibilizar o meu tempo e o meu conhecimento aos outros, seja mais sénior, seja um par, seja um trainee. E isto tem muito a ver com este drive que eu falava há pouco, não é? Nós vamos agregando as nossas histórias, o nosso capital de conhecimento, e eu sentir que quando tenho uma dúvida, vou ter com a Madalena, e que a Madalena me explica, me clarifica, e às vezes é só uma partilha de opinião, que sai da conversa com ela com mais luz, isto só depende de nós. Não há nenhum normativo legal, não precisa de haver nenhum requisito internacional, isto é claramente algo que tem a ver com a nossa vontade em querer estar conectado e em querer partilhar este conhecimento. E quando nós temos esta forma de estar, conseguimos inspirar quem está à nossa volta. E nós conhecemos muitas organizações em que às vezes umas áreas funcionam melhor e outras não tão bem, quando teoricamente a empresa está sob o mesmo propósito e, portanto, terá as mesmas condicionantes e os mesmos fatores facilitadores, porque depende de cada um que lidera a equipa e de cada um de nós que é líder também, de claramente inspirar os outros, contagiando-os com o que é o propósito das empresas, ou neste caso com o que é o extraordinário propósito da saúde, e também fazendo com que sejam inspirados pelos líderes. E aqui remete para uma ferramenta que é internacional, de Martin Seligman, considerado por muitos o pai da psicologia positiva, esta que a Madalena também já partilhou com vocês, que tem 5 dimensões que nós procuramos contagiar em tudo que são as nossas ações de training, de formação e desenvolvimento das equipas. A positividade, este engagement que eu falava há pouco, as relações, o meaning e o accomplishment. E, portanto, partilhando aqui, o que nós sabemos é que quando nós experienciamos, como indivíduos que somos, maiores níveis de entusiasmo, de alegria, de contentamento, portanto, mais emoções positivas do que negativas, claramente nós sentimos melhores níveis de bem-estar e entregamos melhor performance. E isso podemos fazer em cada um de nós, nas equipas onde estamos, como por exemplo 2 ferramentas que todos nós conhecemos, nem sempre as usamos tão bem, que é o expressar gratidão, o ser grato, para além do óbvio porque me emprestaste aqui uma caneta, ou porque até fizeste o favor de me trazer o café, portanto, para além do óbvio do agradecer aquilo que nós aprendemos em miúdos, não é? Do obrigada, por favor e desculpa, mas é claramente esta capacidade que nós temos de ser gratos por alguém que me ajudou a resolver algo. E o expressar gratidão remete para o tema de eu parar para refletir e dizer, de facto, a Isabel, de facto a Alzenda, de facto a Joana, foram importantes para que eu conseguisse terminar isto. E aí eu, naquela tarde ou no dia seguinte, tive que ter com a pessoa e agradecer. E outra ferramenta fundamental que contagia esta positividade, desde pautada com muita autenticidade, é a capacidade de eu saber apreciar, não é? Apreciar aquilo que está à minha volta e aquilo que eu estou a vivenciar, não é? O que é que conseguir apreciar é eu fazer o caminho de casa para casa e todos os dias quase ver algo diferente.
O engagement é este conhecimento, a formação trabalha muito este engagement, das culturas que são de feedback mais constante, fazem com que a pessoa perceba o que é que está a fazer bem, o que é que não está a fazer tão bem e que possa se levar para adquirir o reconhecimento. As equipas, já falamos muito aqui, o propósito e claramente termos objetivos e este sentido de realização. E o desafio aqui do que é esta minha conversa convosco é muito esta capacidade que nós temos de tomar decisões que o Matrix também nos traz, não é? E, portanto, é algo que depende de nós. Nós devemos sempre influenciar as equipas que estão connosco, obviamente devemos continuar com os nossos movimentos em querer encontrar melhores condições para uma classe que nos une, para uma forma de estar em sociedade e como mundo, mas no final do dia o desafio cada vez maior é cada um de nós, quer na realidade da saúde, quer em todas as outras. Nós caminhamos para organizações que se autorregulam, que todas elas têm a noção clara de qual é o seu objetivo, os seus graus de autonomia e saberem o que é que precisam de abraçar quando estão a entrar numa área de conhecimento que não é o seu, para não serem precipitados, mas depois esta capacidade que nós temos de poder também contagiar os outros. Positividade, como eu já falava há pouco, nesta lógica de nós treinarmos um mindset que se expande, não é? Este growth mindset, a capacidade que eu tenho de olhar para a realidade e de ver isto como um ponto de apoio para desafios. Não é, eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, isso é um mito, não é? Exceto os DDTs, os donos disto tudo, esses aí acham que sabem tudo, mas não é o nosso caso aqui. Mas claramente, ou pelo menos não é isso que nós, enfim, desafiamos, é a humildade, é reconhecer que há muita coisa que nós não sabemos, estamos aqui, o conhecimento pula e avança, já estamos todos atualizados, e a coragem que nós temos que ter em ousar. E isso tem a ver com a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de gerirmos o nosso património emocional. Como também a Madalena falou, nós não nascemos colaborativos, nós não nascemos positivos, não é? A nossa vida é uma ameaça, olhamos para a vida, a nossa vida não é uma ameaça, mas nós olhamos muito para aquilo que vai acontecendo quase como uma ameaça e, portanto, tudo isto implica treino. E eu trago este slide aqui exatamente por isso, pelo tópico que é este nosso debate, que é a formação. Nós podemos treinar formas de pensar mais amplas e construtivas, é isso que a ciência nos vem dizer, é isso que os estudos também demonstram, é aquilo que nós experienciamos também. E então na área da saúde isto é brutal, a quantidade de casos que nós temos sobre isto, em que as pessoas dizem, eu nunca pensei que fosse capaz, mas agora passei a olhar e ver isto de uma forma diferente. E o que eu creio é que nós não precisamos perder saúde física nem mental para podermos ter capacidade de apreciar outras formas de estar e de pensar. E também a questão da colaboração que há pouco se falava. E, portanto, muitas vezes carregamos cargas muito sozinhas, que são verdadeiras cargas, mas sabemos também que se conectarmos, e o training tem muito isto, esta capacidade da partilha, esta capacidade de estarmos juntos aqui a conhecer novas áreas do saber, e cada um tem uma leitura diferente, e cada um tem uma lente diferente, e depois conjunto, não é? Juntos voamos mais alto, juntos somos mais fortes. Conectar é de facto o desafio. Portanto, treinar esta nossa forma de pensar depende de nós, treinar este nosso capital emocional e esta nossa agilidade emocional também depende de nós e esta conectividade também. A cada momento, quando alguém vem ter comigo, eu posso dizer, João, não posso, portanto não posso falar contigo, e ficou por aí, ou dizer, João, não posso agora, mas logo que eu acabo este webinar eu ligo-te e portanto às 3h30 vou estar contigo. E faz toda a diferença, e eu posso ser o mesmo, não é? Eu sou o mesmo seguramente e posso tomar esta decisão. Na área da saúde, o propósito que também a Madalena nos trouxe aqui é presente e permanente. Claro que muitos de vocês podem estar a pensar, pois é, Isabel, mas o propósito, enfim, não dá para tudo, não é? Há aqui muitas vidas que nós temos em que precisávamos de maior reconhecimento. Esta é uma necessidade humana, é eu ser reconhecido, é eu dizer eu estou-te a ver, não é? É eu poder chamar a pessoa pelo nome, isso é reconhecimento, é eu encontrar alguém na rua e dizer, João, então estás bem? Olá, António, e portanto lembro-me dele, sei o nome dele, o reconhecimento tem a ver com isto, é eu estou-te a ver, e nas organizações nós vemos muita gente invisível, e isso é uma dor imensa, isso provoca solidão, isso provoca desapego afetivo, isso provoca o burnout, que a Madalena também trouxe aqui, porque claramente nós passamos uns pelos outros, faz-me lembrar as formigas, mesmo as formigas passam, param ali um bocadinho e depois continuam, param ali um bocadinho, continuam, mas muitas vezes as pessoas são invisíveis umas às outras, porque vão aqui quase centradas, enfim, nas suas inquietudes. Não é que as inquietudes não existam e que as pessoas estão a inventá-las, mas claramente quando nos conectamos conseguimos elevar o pensamento e encontrar saídas para um impasse que aparentemente nós temos. E a formação é claramente um grande facilitador desta forma de estar. Este estudo da Harvard demonstra exatamente isso, que o propósito que une esta área permite-nos manter, no final do dia, com todos os talentos que eu tenho, esta resiliência, que não interessa o número de vezes que caímos, mas sim o número de vezes que nos levantamos,
E nós, como Escola de Negócios da Porto Business School, está a desenvolver um toolkit, um Resilience Toolkit, um programa que traz aqui um conjunto de ferramentas para esta capacidade de aprendermos com os desafios e crescermos com eles. Portanto, não na lógica do aguenta, não é? Mas sim a capacidade que eu tenho de ganhar esta agilidade mental e a capacidade que eu tenho de contagiar estas minhas equipas e de obter resultados, para além de continuarmos a investir na saúde, como tem sido a nossa pós-graduação, gestão e direção de serviços de saúde, porque estando muito próximo, não podia deixar de ser uma área tão vital daquilo que é o nosso país e daquilo que é o mundo. E, portanto, o que nós consideramos é que, trabalhando na formação, contagiando esta positividade, trabalhando esta conectividade, tendo muita clareza neste propósito, que depende de nós e das nossas equipas, de um conjunto de práticas que nós vamos implementando e de ferramentas que vamos criando, não é? Como eu falava há pouco, esta questão, por exemplo, de culturas onde se partilha o conhecimento, onde se pode participar em casos nas faculdades, nas escolas de negócios e ouvir estes alunos que têm uma mente diferente e que têm uma forma também de estar na gestão diferente e que podem trazer aqui outras leituras ao que é a nossa realidade e investirmos muito no conhecimento que vem através da formação e da partilha entre todos, não é? Confiança em nós, como falávamos há pouco, que esta capacidade que eu tenho de me conhecer e também de poder então aí passar este testemunho de confiar nos outros, e o training é um fator facilitador e por isso claramente é um fator que traz melhores níveis de bem-estar. E eu sinto que estou mais seguro em mim, estou mais seguro na minha forma de estar e de trabalhar, de conectar com os outros, e por isso eu crio outros líderes. Líderes criam os outros líderes, é de facto o desafio maior, e é um indicador que todos os trabalhos que tenho feito nas empresas ainda não consigo criar. Procura-se muito medir o impacto da liderança, não é? Procura-se muito pedir o impacto que os programas de treino vão tendo, mas claramente esta capacidade que nós temos de criar outros líderes é um grande indicador de gestão. Muito obrigada por esta disponibilidade e por este convite mais uma vez, aquilo que eu queria partilhar convosco, e obviamente que estou disponível para depois seguirmos no debate. Obrigada. Obrigada, Isabel. E agora passo à outra, a Isabel. Isabel Moço, por favor. Certo. Muito obrigada à organização e a todos os que trabalharam para a organização deste evento, e é um enorme gosto estar aqui convosco e estar aqui também com estas colegas com quem eu hoje já aprendi imenso e que gosto sempre de fazer estes debates. Quando nós preparámos isto, eu propus-me trazer aqui uma perspectiva um bocadinho diferente. O meu domínio é a gestão e naturalmente teria que trazer isto aqui ao âmbito da gestão, fazendo uma reflexão daquilo que pode ser, sobretudo, o papel de cada uma das pessoas e qualquer que seja a sua responsabilidade, o seu cargo, a sua categoria, qualquer uma que seja, nesta ideia de que a gestão das pessoas, e conduzindo aqui àquilo que já muito bem aqui foi apresentado como a diferença entre satisfação, bem-estar, realização, etc., o papel que cada um tem naquilo que é a gestão das pessoas. E, portanto, resolvi trazer-vos aqui um conjunto de pressupostos do âmbito da gestão de pessoas, que é o meu domínio, e é o domínio em que trabalhamos há mais de 60 anos na universidade. Fomos a primeira universidade a ter gestão de recursos humanos em Portugal, celebramos o ano passado, e, portanto, é a área em que eu vos posso trazer aqui algum contributo no sentido de criar aquele growth mindset que a Isabel falava e da responsabilidade de cada um na formação dos outros. Naturalmente isto enquadra-se no que é uma perspectiva mais relacionada com a gestão humanizada das pessoas. E naturalmente, e porque ainda não tinha tido a oportunidade de o fazer publicamente, aqui o reconhecimento a uma das pessoas que eu mais brilhantemente tive a oportunidade de ver aplicar estes princípios que aqui vos trago e que também eu comungo e que comungamos também naquilo que são as nossas abordagens à formação. Não combinámos, Madalena, mas eu também trago aqui umas vaquinhas. E porquê? Porque durante muito tempo a minha abordagem à gestão das pessoas era muito esta, houve a felicidade de uma marca usar esta ideia de que vacas felizes dão mais leite e melhor leite, e isto espalhou-se um bocadinho.
E eu dizia sempre isto às pessoas: olha, gerir pessoas fundamentalmente é fazer vacas felizes. Mas depois conheci o Mário Sérgio Cortella, que aliás vai estar aqui em Portugal, agora já no início do próximo mês, e ele disse: não, as vacas não dão leite. As vacas só nos fornecem o leite se nós as soubermos cuidar, se nós as soubermos preparar, se nós acomodarmos todas as condições que são necessárias para delas poder tirar o leite. Mas é uma cedência que ela nos faz. Olha, e aqui as vaquinhas e o Mário Sérgio Cortella, que eu recomendo seriamente para qualquer gestor, e fugindo aqui um bocadinho mais dos domínios académicos, onde eu atuo, deram uma lição muito importante. E é um bocadinho esta perspectiva, que é: bem, todos nós sabemos da legislação, eu tenho aqui, se calhar, uma perspectiva muito jurídica das questões do training e da formação, desde 2004 que trabalho estas questões da legislação da formação, que vai ter agora algumas alterações, como sabemos, já foi ontem promulgado a agenda do trabalho digno e aquelas 70 medidas com algumas implicações ao nível da formação também. Mas resolvi então, partindo desta ideia de que todos nós podemos construir aquilo que é a experiência do trabalhador e, nesse sentido, trago-vos aqui a Luísa, chamei-lhe Luísa porque é o nome da minha irmã, e trazer aqui aquilo que nós hoje encaramos, ou com que nós hoje encaramos de uma forma mais estruturada, o que é a gestão de pessoas. Um employee life cycle, aqui uma importação daquilo que muitas vezes nós trabalhamos na experiência do cliente, mas agora voltado para dentro e aplicado à gestão das pessoas, onde naturalmente está aqui uma área que é a área de desenvolvimento, onde não tem só a formação, mas tem também o desempenho e as carreiras. E eu sei que são temas aqui na área da saúde, e eu sei que muitas vezes não vemos isto como integrado e relacionado, e vemos isto como em compartimentos estanques, e uma coisa é trabalhar a formação, outra coisa é trabalhar carreiras, outra coisa é desempenho. Não, tudo está relacionado, e a ideia de que tudo está relacionado é que o pensar formação, e agora eu estou a pensar numa perspectiva mais de gestão e numa perspectiva mais de resultados, que está sempre associada à gestão, não é necessariamente só a formação, e as colegas já tocaram nesse ponto, não é só a formação formal, organizada, estruturada, há também a aprendizagem informal, a aprendizagem não formal, todos os outros domínios daquilo que é a nossa vida e onde nós incorporamos conhecimento, que são importantes. Tendencialmente, nas organizações, tendemos a pensar muito a formação para o desempenho, a formação para a atividade. Deixem-me dizer-vos uma coisa, acompanho há alguns anos os estudos feitos em Portugal, e não só, por toda a Europa, relativamente às atitudes da população portuguesa face a várias coisas, e uma delas é face ao trabalho. E quando se pergunta às pessoas: olha, aquilo que faz é o que sempre desejou fazer ou é o melhor que arranjou? Continuamos a ter registros de 50% da nossa população a dizer: pois, é o melhor que eu arranjei, pois este é o trabalho que eu tenho porque preciso trabalhar, não é? E, portanto, não podemos esquecer-nos que isto existe, e quando nós dizemos: nós fazemos formação para ser melhor, para seres melhor naquilo que fazes, pergunta primeira: é aquilo que a pessoa quer fazer? Bem, tudo isto determina automaticamente os resultados da própria formação. Se eu faço formação para a pessoa ser melhor técnica, mas a pessoa não quer fazer aquele trabalho, à partida estamos a consumir recursos e não vamos provocar resultados, ou pelo menos os resultados que desejaríamos. Esta é uma primeira questão. Depois, a relação com o desempenho, muitas vezes não é o sistema de gestão de desempenho que se põe em causa, muitas vezes é o próprio processo, como o modelo, digamos assim, ou as regras são partilhadas e muitas vezes pelas chefias diretas que intervêm nestes processos.
Depois, aqui ligado com as carreiras, naturalmente teria que falar aqui também da questão do reconhecimento. E aqui o reconhecimento, deixem-me que vos diga que do ponto de vista mais de gestão, não é só, desculpem, passei para trás, não é só o reconhecimento do formal, o reconhecimento muitas vezes uma vez por ano, muitas vezes em momentos mais formais, não. É naquilo que é a lógica de gestão do walk to talk, é muitas vezes o reconhecimento do dia a dia, do suporte, como a Isabel falava, não é? E de estar disponível para. E eu parece-me que esta é uma questão importante. Voltando aqui um bocadinho às questões da remuneração, porque são outras questões e já aqui foram tocadas, e esta é uma escala conhecidíssima, não é? A escala do NPS, mas que muitas vezes queremos fazer de conta que não existe. E mesmo que numa organização de saúde ou de outro domínio qualquer, de outro setor qualquer, não se meça satisfação relativamente àquilo que as pessoas recebem pelo seu trabalho, nós, gestores, temos que ter sempre a preocupação de perceber onde é que as pessoas aqui se posicionam. Dados. Nos últimos menos de 10 anos, o salário mínimo nacional subiu mais de 50%. Não sei se têm noção disto. Em 2014, o salário mínimo nacional, portanto, há 9 anos atrás, era 485 euros. Neste momento, o salário mínimo nacional é 760 euros. Portanto, subiu mais do que 50% nestes últimos anos. E agora, olhemos para os outros níveis, as outras categorias que têm salários acima, e basta, se calhar, olhar para o exemplo de cada um de nós e da maioria, certamente, de nós que estamos aqui, e pensemos, o nosso salário nos últimos 10 anos aumentou 50%? Não. Pronto, e agora volta à questão que a Madalena colocava aí muito bem pois, necessariamente nós estamos permanentemente a comparar-nos uns com os outros e a comparar-nos com aquilo que sabemos. Sabemos até de meio social, não é? Porque cada vez mais tudo é conhecido. Bem, há muitos anos atrás, há mais ou menos 20 anos atrás, eu tive o privilégio de trabalhar uma questão que hoje até me arrependo um bocadinho, porque eu acho que não foi muito bem entendida na altura e continua a não ser muito bem entendida, que é esta questão do salário emocional. E a mensagem é sempre assim, bem, está bem, não podes pagar mais, eu não estou a dizer para pagar mais, mas não podes pagar mais, tens de equilibrar com salário emocional. Condições, reconhecimento, proporcionar boas condições de trabalho, tudo aquilo que nós sabemos, relação, etc. Bem, é verdade, mas a questão é que eu acompanho muitas organizações e muitas organizações dizem assim, porreiro, não posso pagar mais, então vou dar salário emocional. Então vou fazer esta ação, vou disponibilizar aqui uma consulta, uma coisa qualquer, uma vez por semana para as pessoas, ou yoga, ou vamos abraçar as árvores ali para o jardim, ou vamos fazer aqui umas coisas porque isto satisfaz as pessoas. Meus amigos, satisfaz, sim, mas não resolve a questão da insatisfação relativamente às necessidades que eu tenho para comprar os iogurtes para pôr no frigorífico para os putos comerem. Desculpem, eu sou transmontana, falo assim rápido, está bem? Não resolve. É importante sim, mas não nos esqueçamos que não podendo, e é esta a grande mensagem, não podendo dar mais e melhores condições, temos que ter noção que as pessoas hoje têm, e na circunstância atual, têm necessidade de recursos, eu vou dizer recursos, não é? Nós estamos com uma inflação mais ou menos de 8%, mas via hoje no noticiário que as cebolas aumentaram 86% no último ano. E temos que ter esta noção muito presente da realidade e de como as coisas estão a acontecer.
E porquê? Porque nós não podemos fazer gestão só olhando para dentro e só olhando para aquilo que internamente são as nossas condições. Nós vemos aqui a Luísa afetada por um conjunto de condições que são macro e que nos afetam a todos, como esta instabilidade económica, social, todas estas tensões, todas estas questões ligadas com os fenómenos relacionados com a sustentabilidade ambiental que nós estamos a ver acontecer. Nós estamos a ver, não é? Nunca me lembro de tantas poeiras vindas de Marrocos como agora. Eu tenho mais de 50 anos, portanto, as coisas acontecem com mais frequência, estão mais presentes, e isto causa tensão na nossa vida, isto causa ansiedade, isto causa também aqui algumas dificuldades que nós ainda não aprendemos a gerir. Por exemplo, por força da pandemia, e é uma área que eu me dedico bastante, por força da pandemia, os modelos alternativos de organização de trabalho, nomeadamente o trabalho remoto, proliferam e cada vez existem mais. Sim, mas isto está a trazer consequências às pessoas. As pessoas sentem-se desligadas do centro de decisão das outras pessoas e, portanto, aquilo que vos queria aqui partilhar convosco é que quando nós pensamos estas questões das pessoas, nós temos que pensar como um todo, mas focados nas pessoas. E, naturalmente, teríamos que trazer aqui as razões porque as pessoas ficam, não é? Se nós estamos aqui a falar de bem-estar, de comprometimento, de envolvimento, de participação, de satisfação, é porque nós queremos que as pessoas fiquem, até porque isso traz custos, não é? Traz custos, traz ineficácias, traz perdas de lucro e nós vemos que a primeira razão, quer para ficar, quer para sair, é sempre a mesma, mas isto não é de agora, isto é de há muito tempo, este estudo é de 2022, mas desde há muito que os fatores das recompensas como um todo pesam e muito. Naturalmente, começa aqui também a aparecer outras variáveis, nomeadamente uma das razões para sair é eu não estar satisfeita com as condições que tenho no trabalho e que têm impactos na minha saúde. Quando nós vemos aqui, e voltando àquela questão da progressão salarial e de quanto se aumentou e de como acompanha o custo de vida e as necessidades que atualmente nós sentimos na nossa vida, nós vemos aqui uma diferença entre as pessoas que vivem, o viver salário a salário quer dizer aquelas pessoas, e que em Portugal são muitas, aquelas pessoas que contam a distribuição do seu salário para chegar ao final do mês. Temos que ter noção que isto existe. E não podemos lidar com essas pessoas no pressuposto de que isso é um problema teu ou, bem, eu não quero saber disso para nada, ok? Vamos fazer formação para seres melhor. Se calhar a pessoa precisa de formação para as finanças pessoais, se calhar precisa de formação que a elucide sobre a contração de crédito, se calhar precisa de formação sobre como acompanhar filhos adolescentes. E isso tranquiliza mais do que olha, vamos lá fazer aqui formação sobre um novo processo, ou sobre um novo procedimento, ou sobre um novo sistema, ou o que seja, embora isso seja necessário, mas o que eu quero dizer é que tem que se equilibrar. E então vemos aqui uma diferença, na minha perspectiva, muito significativa relativamente aos impactos e àquilo que são muitas vezes causas de burnout e causas de stress que as pessoas sentem no trabalho quando na sua vida têm esta circunstância de viver salário a salário, portanto mensalmente contando os tostões, como nós em Portugal muitas vezes dizemos, ou não, com mais folga. Pronto, e por isso é que estas estatísticas aqui nos aparecem. A grande mensagem que eu queria aqui deixar, sim, a formação e esta questão do growth mindset, não é? De criarmos e contribuirmos diariamente e com todas as pessoas, focando-nos na atenção que naturalmente cada pessoa deve ter para que possa ela crescer e crescer com a organização, é nesta perspectiva das dimensões do bem-estar e das dimensões da saúde em contexto de trabalho,
trabalho, não nos esquecermos nunca e não ignorar que os temas financeiros estão na agenda das pessoas, que a segurança financeira em função do ciclo de vida e da geração, para algumas faixas são críticas. Por exemplo, neste momento, toda a geração que está entre os 50 e os 60, e que somos muitos, eu também sou, mas que somos muitos nas organizações de trabalho, estão a começar a ficar seriamente preocupados com a sustentabilidade da segurança social, com a reforma, não é? E com as condições da própria reforma, e em panorama macroeconómico, como é que isto tudo é acomodado. Também, voltando um bocadinho ao contributo da Madalena e da Isabel, a questão da percepção de valor e daquilo que é importante e significativo para as pessoas, deve ser também uma ideia muito presente quando nós, e aqui falo um bocadinho mais àqueles que concebem e gerem formação dentro das organizações, até que a compram às universidades, compram às consultoras, compram a todos os fornecedores, no sentido de ter aqui quase que uma receita de equilíbrio entre aquilo que é a necessidade de desenvolvimento e de aprendizagem próprio da pessoa, do seu próprio desenvolvimento, e aquilo que é a necessidade de aprendizagem e desenvolvimento muito relacionado com a função, com a tarefa, com as competências, com o cargo, pronto, com aquilo que é mais funcional, digamos assim. No fundo, a grande mensagem é: quem gera pessoas tem que ter atenção que as pessoas têm circunstâncias e que essas circunstâncias são absolutamente determinantes do valor que as coisas têm, nomeadamente a formação. E se calhar já ouviram clássicos daqueles como eu já ouvi: se me dessem o dinheiro que gastam comigo em formação, isso é que era giro, isso é que era simpático, não é? Pois não pode ser, mas e temos que cumprir esta missão, não é? De promover a aprendizagem ao longo da vida, e os empregadores têm muito esta responsabilidade, mas não nos esqueçamos que as pessoas têm circunstâncias e a sua resposta ao trabalho, mas também às outras esferas da vida, dependem muito de como avaliam estas circunstâncias e estes contributos e participação na sua vida integral da gestão e das empresas. Muito obrigada e fico à vossa disposição. Obrigada, Isabel. Ausenda, então, a sua vez. Obrigada. Então, agora eu trago-vos uma história, para começar, uma história de abelhas. Não uma história de vaquinhas felizes, mas uma história de abelhas. Um dia destes fui a uma feirinha em Torres Novas e fui atraída para uma banca que dizia abelhas felizes. E eu não só gosto muito de mel e fui lá comprar mel, como quis perceber porque é que aquelas abelhas eram felizes. E a tratadora, a apicultora, disse-me: bom, são felizes, em primeiro lugar, pela maneira como as tratamos, mas acima de tudo pela pressão que não exercemos para elas produzirem muito mel, e portanto não estamos constantemente a tirar aquelas plaquinhas do mel para elas produzirem mais e mais. Portanto, eu acho que fica aqui a primeira mensagem, que é: a sobrecarga de trabalho é uma das causas, como todos sabemos, de infelicidade no trabalho. Então, começando aqui a minha apresentação, e vou tentar ser breve para aproveitarmos o mais possível do tempo e podermos ter a Isabel até ao fim da nossa discussão. Eu hoje de manhã estive aqui nesta conferência, que eu desde já agradeço o convite. Tenho o privilégio de estar aqui a representar dois dos projetos mais gratificantes que abraço hoje em dia na minha vida. Hoje de manhã estive como Presidente da Comissão Técnica 219 Bem-Estar e Felicidade Organizacional, e neste momento, nesta apresentação aqui, estou como Coordenadora da pós-graduação em Gestão do Bem-Estar e Felicidade Organizacional na Egas Muniz School of Health and Science. Para já, um prazer enorme conhecer estas colegas de painel, desde a Isabel Moço, que já conheço há muito tempo e que pela qual tenho muito carinho, a Madalena, cujo trabalho acompanho com muito gosto há algum tempo, ainda não tinha tido o privilégio de conhecer,
e a Joana e a Isabel, que tive o gosto de conhecer agora neste contexto, enquanto preparávamos esta nossa nova sessão. Portanto, já ganhei muito porque já conheci novas pessoas e já me aproximei de outras. Também quero deixar aqui um disclaimer, que é a formação online é muito, muito, muito prática, mas eu quero dizer que sinto aqui muita falta dos rostos que estão aí que eu não vejo. Portanto, um grande abraço para as pessoas que me estão a ver, que eu não posso ver e que tenho que materializar aqui na cara das nossas colegas, porque senão não consigo comunicar mesmo, tenho imensa dificuldade. Estou habituada a anfiteatro, estou habituada a pessoas, olhos nos olhos, e portanto quero saber que isto que nós estamos aqui a dizer é de alguma maneira útil, e ver nos rostos as reações é para mim muito importante. Na minha apresentação de hoje de manhã, tive a oportunidade de, enquanto Presidente da Comissão Técnica, dar aqui uma notícia. Portanto, o que é que faz, e é por aqui que eu gostaria de começar, a recordar um bocadinho aquilo que já foi dito hoje de manhã, para quem não teve a oportunidade de estar presente. Portanto, a notícia é: Portugal tem um projeto que é pioneiro, que é a elaboração de uma norma portuguesa de sistema de gestão do bem-estar e da felicidade organizacional. Como é que isto funciona? O Instituto Português da Qualidade publica este tipo de normas, que são normas públicas, que são normas transversais, que são aplicadas a qualquer tipo de organização, pública ou privada, grande, pequena, enfim, quem quiser implementar uma norma é só ir ao Instituto Português da Qualidade e comprá-la e depois implementar. Portanto, o IPQ publica e delega a sua elaboração das normas em comissões técnicas que vivem no seio, que são coordenadas por os chamados organismos de normalização setorial. Portanto, esta norma vai ser publicada pelo Instituto Português da Qualidade, está a ser elaborada pela Comissão Técnica 219, que está, por sua vez, a ser coordenada pela Associação Portuguesa de Ética Empresarial. Portanto, é uma norma que está a nascer no seio de uma associação que tem 20 anos de trabalho ao serviço da ética e, mais recentemente, da responsabilidade social e, ainda mais recentemente, no que diz respeito ao bem-estar e com esta norma nova que vem aí a caminho. Portanto, esta é uma notícia que eu penso que é muito importante todos levarmos às organizações do nosso país. Vai ser publicada uma norma de sistema de gestão do bem-estar e da felicidade organizacional. E quando eu digo vai ser nos próximos meses. Portanto, a Comissão Técnica já trabalha há quase 2 anos nisto, a norma está quase pronta para publicação, e penso que no prazo de um mês estará disponível para consulta pública. O que é que significa isto, consulta pública? Que antecede a publicação definitiva um período de consulta pública, que, como o nome indica, significa que a norma vai ficar disponível, vai ser divulgada e vai estar disponível pelo menos no site do IPQ e depois nos organismos que quiserem ajudar a divulgar, para que a sociedade se pronuncie sobre a lei à norma, se pronuncie e nos diga o que é que a Comissão Técnica, o que é que podemos melhorar, acrescentar, para que ela seja efetivamente útil às organizações do nosso país. Portanto, esta é uma notícia. A Comissão Técnica é constituída por uma série de entidades, grandes, pequenas, representa as chamadas partes interessadas, e uma das entidades que está presente nesta Comissão Técnica é precisamente a EGASMI School of Health and Science. Nós temos feito o desafio às entidades que fazem parte da Comissão Técnica para ajudarem a divulgar esta notícia e para fazerem algo para que esta norma venha a ser útil às organizações e, portanto, que ajudem na difusão desta ideia de que a futura norma vai ser um sistema para gerir este tema do bem-estar e da felicidade e que faça parte integrante da gestão das organizações e, no fundo, todas estas questões que têm sido levantadas sobre o bem-estar e sobre a felicidade, todas estas questões
que a Madalena e as duas, Isabel, falaram recentemente, anteriormente, que isto tudo seja integrado numa maneira de sistematicamente as organizações conseguirem fazer. Portanto, estava eu a dizer, foi feito o desafio aos membros da Comissão Técnica para ajudarem a divulgar esta ideia, e a EGAS Muniz criou uma pós-graduação que vai, no fundo, preparar as organizações para a implementação. Claro que quando se implementa uma norma de sistema de gestão, é importante o apoio de consultoria ou de competências internas em sistemas de gestão e em auditoria. No entanto, esta possibilidade de ir à universidade aprender as melhores práticas e aprender com consultores e auditores muito experientes noutros sistemas de gestão, portanto, esta oportunidade de aprender isto numa universidade é o que a EGAS Muniz está a oferecer. Sou eu pessoalmente que estou a coordenar esta pós-graduação. A EGAS Muniz é uma escola onde eu trabalhei cerca de 30 anos, é uma universidade que há 30 anos trabalha na área da saúde, e é por há mais de 30 anos a EGAS Muniz trabalhar em saúde e ser uma universidade cívica, isto é, ter todas as suas atividades terem um impacto muito grande na comunidade, que nos pareceu também por isso que seria um bom berço para esta pós-graduação e para este tema. Então, se calhar a melhor maneira de vos falar de qual é a abordagem que nós damos nesta pós-graduação e como é que nós refletimos, como é que nós vertemos o know-how que desenvolvemos na nossa comissão técnica, a melhor maneira é fazermos aqui uma viagem breve no plano de estudos da pós-graduação. E agora estou aqui com um desafio que não sei passar isto. Já está. De facto, colaboradores felizes são 31% mais produtivos, 85% mais eficientes e 300% mais inovadores. É a partir da inovação que se evolui e, portanto, parece-me que é uma vantagem competitiva se as organizações investirem em terem colaboradores felizes. É a Harvard Business Review que nos dá esta informação. Então, o que é que nós propomos com esta pós-graduação? No fundo, aqui vertemos neste plano de estudos aquilo que nós entendemos que são os aspectos mais importantes e que esta norma pretende resolver. Nesta primeira parte, no primeiro semestre, temos 4 módulos e a abordagem que nós trazemos é, em primeiro lugar, quais são os fatores que promovem ou despromovem o bem-estar nas organizações, a começar pela pessoa, portanto, eu pessoa, e temos o tema da saúde, não é? Nós equipa, alguns temas sobre liderança e gestão, e a nossa organização no sistema global. Então, começando pela pessoa, qual é a nossa proposta? Em primeiro lugar, dizer-vos que a felicidade treina-se. Este é um aspecto que já temos vindo aqui a falar, e de facto treina-se porquê? Porque há determinados aspectos que dependem de hábitos, e os hábitos para se tornarem hábitos requerem treino. E portanto, no fundo, é nós identificarmos quais são os hábitos que promovem o bem-estar individual e depois fazer, e depois treinar. Então, temos aqui as primeiras unidades curriculares é sobre este tema, e depois temos formadores, alguns, aliás, se calhar a maior parte fazem parte da comissão técnica. Vem o professor Reinaldo Sousa Santos, que é autor de um livro, Ser Feliz no Trabalho, provavelmente todos conhecemos, vem nos ajudar a definir o bem-estar e a felicidade organizacional, afinal o que é isto, e o que é isto à luz dos termos e definições da nossa norma. Depois vem uma médica que é a Ana Isabel Pedroso, que nos vem falar do ponto de vista da felicidade e da saúde, isto é,
nós somos felizes porque somos saudáveis ou somos saudáveis porque somos felizes? Portanto, há esta discussão filosófica, não é? Mas, acima de tudo, vem-nos dizer que há coisas que nós podemos fazer por nós próprios, enquanto animais, enquanto seres vivos, que são fundamentais para sermos felizes, nomeadamente o que ela designa pelos 3 motores da felicidade, que é o exercício, o repouso e a alimentação. Todos sabemos que isto é uma realidade. Nós não temos energia se não nos alimentarmos como deve ser e se não repousarmos como deve ser. Depois temos a área da psicologia aqui, porque pensamos o que pensamos, o cérebro e a saúde. E, portanto, aqueles aspectos que já foram aqui referidos, muito importantes, sobre como é que nós somos programados para ser felizes ou somos programados para a sobrevivência. Acima de tudo, somos programados para a sobrevivência, não é? Mas com o nosso desenvolvimento, principalmente nesta vida ocidental que nós conhecemos, já temos necessidades de propósito e já temos, felizmente muitos de nós já não estamos na fase da sobrevivência, não é? E já nos preocupamos com outros aspectos e, portanto, conhecer o nosso cérebro e como é que nós nos motivamos e como é que nós evoluímos é muito importante. A medicina, prevenir, cuidar do resultório às organizações, no fundo é também para nos dar aqui alguma literacia em saúde. Nós precisamos de literacia financeira, mas também é muito importante termos literacia em saúde, saber que rastreios temos que fazer, como é que o médico pode ser um parceiro e nas organizações, acima de tudo, aproveitar muito bem o médico da medicina do trabalho, que ele dá muito mais do que parece naquilo que na ideia que nós temos dos médicos da medicina do trabalho. E depois vem o professor Jorge Humberto Dias falar-nos sobre a abordagem filosófica da felicidade. Eu pessoalmente concordo muito com esta abordagem filosófica, aceito que a felicidade é feita também da parte emocional e, portanto, são momentos em que emocionalmente nos sentimos muito felizes, mas também, para mim, a felicidade é um projeto de vida e, portanto, a avaliação que nós fazemos dos projetos que fizemos e dos projetos que ainda temos para a frente é fundamental para nos sentirmos, para realmente nos consciencializarmos se somos ou não somos felizes. Depois temos aqui uma unidade curricular muito importante, que é dos riscos emergentes nas organizações. É evidente que nós temos de trabalhar para sermos mais felizes, mas é muito importante termos consciência daquilo que nos torna infelizes e, portanto, do tema do burnout, da discriminação, do assédio, vêm aqui ser referidos nesta unidade curricular. Saltando para nós, equipa, não pretendemos aqui dar aulas de liderança e de gestão, não é o âmbito desta pós-graduação, mas chamar aqui à discussão temas que são muito importantes como promotores do bem-estar e da felicidade, ou, pelo contrário, despromotores, não é? E, portanto, as culturas de felicidade nas organizações. Uma organização é conhecida por ter colaboradores felizes ou é conhecida por ter colaboradores muito infelizes e sob muito mais diverso tipo de pressões. Depois o tema da comunicação, sabemos que a comunicação é um dos pilares do bem-estar e da felicidade, não é? Portanto, a comunicação positiva e a gestão de conflitos. A ética e os valores que suportam a gestão. Nós na Comissão Técnica costumamos inclusivamente dizer que a base do bem-estar é a ética. Quando nós trabalhamos com ética, tudo flui, tudo é muito mais fácil, não é? Portanto, a ética e os valores como suporta a gestão. E ser gestor de pessoas. Estão agora a aparecer novas funções neste âmbito. O Happiness Manager é um tema que é muito querido à Madalena, aqui presente. No entanto, e também é um tema muito querido à Isabel Moço, o ser gestor de pessoas pertence ao diretor de recursos humanos, pertence à gestão de topo, pertence, no fundo, todos somos gestores de pessoas e, portanto, nesta unidade curricular nós queremos falar aqui de uma forma abrangente sobre o que é isto de gerir pessoas. Mas, como eu disse há pouco, nós estamos numa fase em que o sentido de propósito é fundamental e então também queremos trazer nesta primeira parte da pós-graduação os temas mais globais e como é que a nossa organização se coloca no ecossistema global.
Portanto, temos aqui uma unidade curricular dada pelo nosso querido engenheiro Mário Parra da Silva, presidente da Associação Portuguesa de Ética Empresarial, que nos vem trazer o ecossistema organizacional, o novo paradigma do capitalismo. E depois ainda dentro da equipa da APE temos a ISO 26000 e o desenvolvimento sustentável, portanto responsabilidade social e as políticas de responsabilidade social interna. E vamos também referir o que é que deve nos relatórios ESG, agora obrigatórios para algumas organizações pela nova diretiva, o que é que nos relatórios ESG deve constar sobre o bem-estar e felicidade e quais são os conteúdos e como é que isso deve ser comunicado nesses relatórios. E depois temos aqui um módulo de transição para a segunda parte, o da normalização, que vem dizer qual é o papel da normalização na gestão e internacionalização das organizações, como é que se mede a felicidade nas organizações, porque sempre se mediu satisfação, não é? Clima organizacional, etc. Agora mede-se concretamente felicidade, e isto da certificação, conceitos e etapas. Portanto, qual é a mais-valia de uma organização ser certificada pelo seu sistema de gestão de bem-estar e felicidade organizacional? É uma bandeira? Não é só uma bandeira, mas também trata-se da reputação, não é? A reputação das organizações passa muito por aquilo que é mostrado ao mercado que faz, e portanto também é importante para uma organização que investe num sistema de gestão desta natureza mostrar ao mundo que realmente está certificado nesta matéria. A segunda parte desta pós-graduação verte aqui a estrutura, a chamada estrutura harmonizada, a estrutura de uma norma, de qualquer norma de sistema de gestão, cujo coração é o ciclo de melhoria contínua, não é? E, portanto, qual é a oferta, o que é que traz esta norma, o que é que traz e consequentemente esta pós-graduação? Traz esta maneira sistémica de planear, fazer, verificar e rever tudo o que se faz numa organização em matéria do bem-estar e da felicidade organizacional. É garantir que a gestão de topo está envolvida, é garantir, e temos ali a liderança no centro do PDCA, deste ciclo de melhoria contínua, é garantir que qualquer nível de liderança está envolvido e está comprometido com as questões do bem-estar e da felicidade. É garantir que é efetivamente monitorizado e é medido o bem-estar e a felicidade das pessoas. No fundo, é aproveitar aquilo que os sistemas de gestão trazem para efetivamente ser uma maneira de gerir. É garantir que existe um plano estratégico, que não há apenas ações dispersas, mas que essas ações que já hoje se fazem muito bem nas organizações são integradas num sistema de gestão. Portanto, este conceito de ecossistema que eu acho que esta norma vai realçar. Portanto, esta norma vem criar um framework que está testado não sei se têm noção, ainda hoje de manhã eu disse. Alzenda, desculpa interromper, mas já estamos a ficar mesmo de período crítico. Temos algumas perguntas aqui já colocadas pela audiência, era importante conseguirmos. Exatamente, só para terminar, dizer que há cerca de 1 milhão de organizações no mundo certificadas pela qualidade. O nosso objetivo é que esta norma siga essas pisadas. Obrigada, desculpe, mas realmente, pronto, já estamos aqui um bocadinho acima do tempo. Pronto, obrigada a todas, porque realmente são perspectivas muito interessantes e complementares. Se calhar eu vou só colocar aqui algumas das questões que chegaram, não vamos ter tempo provavelmente para falar de todas, mas colocava aqui uma, por acaso ela foi dirigida à Madalena, mas eu penso que não tem que ser em exclusivo, antes pelo contrário, acho que é importante ver, e se calhar até começávamos aqui pela Isabel Paiva de Sousa, num minuto, que tem que sair entretanto, não é? Porque a questão que colocaram, e eu acho que é pertinente num contexto de saúde em que nós temos aí gerações dispares em termos de idade e de formação, etc. Portanto, a questão é como educar líderes da velha guarda. E neste caso acrescentam, acredita na expressão burro velho não aprende línguas. Pronto, e então deixávamos agora o palco para falarmos sobre isto.
Muito bem, muito obrigada pela questão. Enfim, acredito que todos nós somos finitos, não é? Portanto, não há uma capacidade infinita de aprendizagem, mas acredito que há uma capacidade infinita da vontade, não é? E nós vemos isso até na área da saúde, que muitas vezes alguém nos dissesse, olha, durante os próximos 6 ou 9 meses vais passar aqui por um processo de tratamento, de terapêutico, ou o que seja, dizia, não, esquece, eu não vou ser capaz, e depois muitos de nós passamos por esses processos e dizemos, afinal, eu não imaginava como é que eu fui capaz de passar por isto. Portanto, há um tema da vontade que nós desconhecemos. E, portanto, quando há uma determinação clara e um drive efetivo para eu querer aprender, sim. E apesar de haver uma diferença de intergerações, acho que há uma tolerância menor da geração mais presente, há algumas faltas de conhecimento, ou alguma falta de partilha, alguma falta de cultura de feedback, não é? E, portanto, esta geração mais recente é ávida de conhecimento, é ávida de feedback e é ávida de entender o porquê estamos a mudar. Portanto, se nós tivermos essa disponibilidade para partilhar a razão pela qual estamos a mudar, ou a razão pela qual estamos a atuar desta forma, se partilharmos muito esta questão de os ouvir e de entender que ideias é que eles trazem e dar-lhes uma resposta efetiva, se faz sentido ou se não faz e porquê, nós conseguimos agregar. Isto é um desafio de cada um de nós, não é? Portanto, é um desafio grande, eu creio que a tolerância é baixa, há mais estímulos agora, nós não sabemos isso, do que havia no nosso tempo, mas claramente o que une é o mesmo. Portanto, acredito que é possível treinar, mas antes disso, tem que haver esta vontade interior, este drive que eu ponho nos meus slides, caso contrário não acontecerá. E aproveito deste momento, vou passar à Madalena, obviamente ao resto do painel, para agradecer a disponibilidade imensa de estar aqui, mas como tinha partilhado convosco, vou ter que sair, e portanto muito obrigada mais uma vez pelo convite, e a todos vocês que também têm os meus contactos, continuaremos próximos neste propósito no Zoom. Muito obrigada. Muito obrigada, Isabel. Obrigada. Obrigada, Isabel. Boa aula. Não vou repetir o que a Isabel disse, concordo em pleno. Eu acho que também temos que ter alguma resiliência de nós próprios percebermos o que é que podemos controlar e o que é que não podemos controlar. Hoje em dia fala-se de resiliência à custa de tudo. Vejo muitos burros velhos a quererem fazer melhor e vejo muitos burros velhos a quererem a não conseguirem fazer melhor, e aí também parte de nós, gerações mais novas, percebermos se é ali que vamos morar ou não, não é? Mas também percebermos onde é que nós podemos fazer a diferença e, portanto, não esperarmos sempre a mudança dos outros e sermos nós a mudança que queremos e mudarmos nós o nosso quadrado. Eu conto sempre uma história, em 30 segundos, Joana, conto sempre uma história que é muito engraçada com o propósito, não é? O propósito não tem que ser uma coisa maior que nós próprios, pode ser simplesmente nós conseguimos inspirar um significado a uma altura difícil da nossa vida, não é? A uma tarefa que nós não consigamos fazer, e pode ser uma coisa muito pequenina, não é? Quanto mais não seja, percebemos o impacto positivo que aquilo tem no nosso colega. Então nós tivemos uma pessoa que veio uma certificação que nós temos de 4 dias e ela durante os 3 dias descrevia uma liderança tóxica daquelas e uma cultura daquelas que nós queremos ir embora dali a correr a 7 pés. Pronto, cheia de burros velhos que não querem aprender mais. E ao fim de 3 dias em que desconstruímos todas estas temáticas, ela chegou e disse assim: eu descobri o propósito para esta fase da minha vida, que é ser a luz daquele lugar. E eu achei aquilo maravilhoso, não é? É literalmente nós conseguirmos perceber qual é o impacto e a missão que queremos ter naquela situação, naquela equipa, e responsabilizarmos isso, aceitar o que podemos controlar e o que não podemos controlar. Depois estabelecer limites, dizermos não quando assim tiver que ser. Pronto, era isto. Bem, se me permite, Joana, e pegando aí nesse adágio do burro velho não aprende línguas, eu diria que burro velho que não quer, ou não pode, ou não sabe aprender línguas está tramado. Toda a gente sabe, os relatórios do World Economic Forum vêm dizendo isso há muito tempo, toda a gente sabe e constata no dia a dia que há uma série de atividades profissionais a desaparecer e há outras a aparecer. Eu há pouquinho queria pôr aqui um timer no meu telemóvel para controlar o meu tempo. Não consegui, tive que chamar o meu filho. Tá bem? E, portanto, às vezes não é não querer, não poder, é mesmo a apetência e a capacitação que nós temos. Não nos esqueçamos de uma coisa que era isso que eu ia dizer, que é as profissões estão a mudar significativamente, aquilo que eu faço hoje não é garantidamente aquilo que eu faço ou que eu posso vir a fazer amanhã e, portanto, depende, também como a Madalena ia dizendo, não é? Depende muito de mim saber adaptar-me, ajustar-me às circunstâncias, na medida em que essas circunstâncias me podem proporcionar melhores condições e mais realização, etc. Porque eu trouxe uma... Já agora, desculpa interromper, mas a minha provocação seria maior, se podemos manter líderes
deste género, não é? Não. Que não queiram aprender e que não queiram mudar e que não queiram avançar. Eu acho que o próprio tempo e a evolução não vai ser possível ter líderes desse género no não atual vai. contexto em que nós estamos e no contexto futuro em que vamos estar, não é? Olha, eu ontem tinha uma reunião com uma empresa em que as pessoas diziam assim, temos que redefinir aqui um bocadinho os processos de trabalho e tal, e um jovem, 20 e poucos anos, dizia assim, o melhor era nós usarmos Slack. O resto da mesa olhou e disse, usar o quê? Slack? Vocês não sabem o que é Slack? Não, olha, é um chat que a gente vai partilhando e tal, mas... explicava o que é, e portanto, e o drama é este, é que nós hoje nas organizações temos 3 ou 4 gerações em simultâneo, e uns aprendem de uma forma, outros aprendem de outra, e se calhar até há muitos destes, e até transversalmente há gerações que não querem, mas quanto à questão da liderança, Joana, eu diria que não, isso não vai ser possível, e a mim, eu tive uma empresa de formação, trabalho muito em formação e em consultoria, nós na Universidade Europeia também fazemos isso, e eu acho sempre muito estranho quando as lideranças, vamos chamar-lhe lideranças, está bem? Dizem assim, porque a malta não trabalha, porque a malta não faz isto, ou faz assim aquilo, e não é para fazer assim, é para fazer assado, e portanto precisamos de formação. As atitudes, os comportamentos, precisamos de formação. E eu que sou uma chata, e como já vos disse, sou transmontana e tenho este péssimo hábito de dizer tudo o que penso, digo assim, muito bem, então e como é que vocês falam essa linguagem? Vocês próprios que estão a projetar formação para os outros não precisam de saber tanto ou mais que eles, não é? E portanto, pronto. Sim, porque eu não claro sei, que Joana... nós, no setor da saúde, e eu ia só acrescentar, temos desafios acrescidos relativamente a outros setores, não é? Pois. Porque nós temos níveis de educação, mesmo no verdadeiro sentido da palavra, não é? De habilitações literárias muito dispares, não é? Temos desde doutorados, pessoas que têm 10º ano, 11º, 9º ano, por aí, não é? Portanto, isto é uma questão crítica, porque obviamente as pessoas têm formas de encarar o trabalho e a vida profissional de forma diferente, e também múltiplas profissões, portanto, com competências técnicas muito diferentes, que às vezes colidem, digamos assim, uns com os outros. Portanto, o próprio contexto também torna tudo mais difícil no que diz respeito à gestão do modo geral, mas à gestão das pessoas muito particularmente. Portanto, aqui temos também este desafio de, enquanto líderes, conseguirmos contagiar as pessoas para esta nova forma de estar, não é? No trabalho e de sentir, lá está, a felicidade, mas principalmente porque depois temos estas diferenças muito grandes dentro das pessoas que trabalham connosco. Certo. Joana, se me permite, porque eu ia fazer isto no final da minha apresentação e depois, pronto, ali com a precipitação do tempo passou-me. Eu deixava um desafio, porque isto não é muito conhecido, mas deixava um desafio a todos os que lideram pessoas, e isto para não dizer a todos que têm responsabilidades de gestão de pessoas, que é ler este livro. Isto é uma coisa que não é muito conhecida e que agora vai ficar invertido, mas que eu acho que dá para perceber o que é. Eu convidava toda a gente a ler este livro porque aqui o autor faz uma diferença muito engraçada entre os vários tipos de trabalho, bem, com este título que está aqui, não é? Que vocês veem, que eu não vou dizer, apesar de ser transmontana, como já vos disse, mas não vou dizer, mas entre este tipo de trabalhos e os chamados trabalhos M-dosos, percebem? E que é aqueles, e ele argumenta, inclusive, que a natureza e o conteúdo do trabalho que nós fazemos contribui muito para nós nos sentirmos realizados, e isso é meio caminho andado para nós estarmos satisfeitos. Mas, necessariamente, é preciso alguns tipos de trabalhos, não é? Aqueles que ninguém quer, tipicamente, e é preciso. Então, como é que nós temos a responsabilidade de os reconhecer, de os valorizar e de desenvolver a pessoa que faz estes trabalhos e de os valorizar? Porque eles esse é o nosso desafio.
Joana, e só voltando Madalena. ali à pergunta que fizeste, não é? Nós não vamos nunca destituir lideranças tóxicas, isso não vai acontecer. O que nós vamos é tomar uma decisão de ir para outro lado, e por isso é que nós observamos, especialmente depois da pandemia, a movimentos como a grande resignação, agora fala-se muito do quiet quitting ou do conscious quitting, chamemos-lhe o que quisermos, mas as pessoas estão realmente a trazer à consciência qual é que é o tipo de vida que querem ter. Então, hoje em dia, as lideranças estão a ficar sozinhas. Então, nós temos empresas diariamente a contactarem-nos porque eles não percebem muito bem o que é que se passa, mas eles conseguem olhar para o Excel e perceber a taxa de rotatividade está a aumentar, a taxa de absenteísmo está a aumentar, as taxas de queixas de RH continuam a aumentar e eu estou a ficar sem pessoas. E estamos a falar de taxas muitas vezes de turnover de 40% e 60% em 3, 4 meses. E, portanto, mesmo que eles não saibam muito bem o que é que andam a fazer mal, eles conseguem sentir na pele que estão a ter grandes dificuldades de atração de talento. E pronto, se não é bem, é mal. Pois, pronto, olhem, eu tenho muita pena, não podemos continuar, mas realmente já ultrapassámos o nosso tempo, porque tínhamos aqui muita conversa ainda para ter entre todas, mas com certeza iremos ter outras oportunidades. Agradeço muito às 4, a Isabel, entretanto, já teve que sair, como sabíamos. Agradeço muito a disponibilidade, agradeço muito as comunicações que fizeram e ficamos também em contacto e ao dispor para o que for necessário. E continuação de um bom dia então para todas e obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada, até à próxima. Até à próxima, obrigada.